projeto da Fazenda Coruja é um projeto de vida. É aqui onde vivemos eu e minha família, minhas filhas, minha esposa, meu pai. E está todo mundo envolvido no processo de produção. A gente acompanha de perto cada etapa, desde a alimentação dos animais, passando pela ordenha, até a embalagem do produto e o envio para o cliente. Então, assim, nós participamos ativamente de todo o processo. Claro que cada um dos atores, né, somos eu, meu pai, minha esposa, alguns colaboradores aqui, Ivan, crucial em todo o processo. Todos nós sabemos o nosso papel, participamos, nos ajudamos mutuamente em prol da excelência no produto final. E em prol do alimento que vai para a mesa das pessoas pelo Brasil afora. A gente tem total responsabilidade e ciência da importância desse trabalho que a gente faz aqui, não só do ponto de vista social, né? Queira ou não queira, a gente aparece para muita gente que está na nossa região, não acredita nela e vê isso aqui e consegue vislumbrar alguma coisa diferente para a vida. Mas também a gente pensa essencialmente no cliente, naquela pessoa que está na cidade, que muitas vezes não conhece nenhuma propriedade rural, mas consome o nosso produto e quer qualidade. E é isso que a gente tenta fazer para essas pessoas. Antes de entrar na universidade, eu não tinha noção do que eu faria com caprinos. Eu pensava muito em corte, na carne, né? Já que a região e as pessoas do Nordeste têm essa característica de consumir a carne caprina, né? Pensava muito na carne, mas aí depois o cenário foi se abrindo na minha cabeça e eu fui vendo que o leite também seria uma boa opção. A França é o maior consumidor de queijo do mundo, né? Consumo per capita altíssimo. E boa parte do queijo que eles consomem lá é oriundo do leite de cabra, né? E aí acendeu um alerta na minha cabeça. Eu disse, poxa, se o país que tem a culinária mais famosa do planeta Terra, mais requintada, consome esse tipo de produto, por que a gente aqui não pode consumir, né? Na época eu não tinha dados muito precisos sobre o consumo do Brasil em si, mas eu sabia que existia uma janela, eu sabia que poderia ser trabalhado esse espaço, né? E aí com o tempo, depois que me formei, que o tempo passou, que eu comecei a criar já com a intenção de produzir queijo, eu fui tendo acesso a números mais concretos. Um deles que me chamou muita atenção, tem uns 2 ou 3 anos, foi dado pelo presidente da Câmara Setorial de Caprinos e Ovinos, que me disse pessoalmente, é um dado que realmente mostrava que esse era o caminho, né? O Brasil importou naquela época 80 toneladas de queijo caprino, boa parte desses vindos da Europa. Então, assim, se existe essa demanda, a gente tem total potencial de supri-la, né? E é nisso que a gente vem focando, vem tentando fazer com o tempo. Eu sabia que existia um mercado, mas sabia que era também muito restrito. E eu fui atrás desse restrito, né? Eu fui atrás de nadar no Oceano Azul, como se diz. Então,
foi a partir daí que nasceu essa vontade de empreender com derivados de leite caprino. E todo o desafio que eu esperava enfrentar, ele realmente aconteceu. Até mais do que o que eu esperava, né? Mas não me arrependo. Tenho visto evolução, né? No hábito de consumo das pessoas, sobretudo. A demanda só tem crescido, graças a Deus, e os produtos vêm ficando cada vez mais conhecidos. Primeiro que eu fui atrás de uma raça bem específica, que praticamente não existia no Brasil. Eram pouquíssimos espécimes dessa raça aqui no Brasil. E a gente saiu pensando de alguns poucos criadores que existiam, que é a Murciano Granadina. Já eu foquei nela pensando já na produção de queijo. Eu nunca pensei na produção do leite por si só, né? Eu precisava produzir queijo. Na Paraíba já existia uma vocação em produção de leite de cabra por conta dos programas do governo que incentivam, né? Só que essa raça não atuava no estado. E aí nós fomos pensando, fomos conhecendo as pessoas, os poucos criadores que existiam na época, e saímos adquirindo lotes pequenos de animais e fomos formando nosso rebanho aqui. Então o primeiro desafio foi formar o rebanho. Depois disso, fomos em busca de aperfeiçoamento, de cursos especificamente voltados para a produção de queijo caprino, que era outra coisa dificílima, né? Ainda é difícil, um curso especificamente voltado para o leite caprino, mas conseguimos. Fizemos alguns mistos, mas os principais foram realmente exclusivos para leite caprino. E a partir daí fomos produzindo, né? Montamos nossa queijaria, mas o gargalo maior de todos foi relacionado à certificação, né? Todo laticínio, todo produtor de algo que tenha origem animal, ele precisa de um selo de inspeção que ateste que o produto dele está apto para ser vendido para as pessoas, seja na esfera municipal, estadual ou federal, e até internacional também. Eu tive a sorte de chegar no momento onde foi criado um selo específico para produções artesanais, que é o selo Arte. E essa certificação era justamente a que se encaixava com o modelo de produção que nós pensávamos aqui, que nós ainda pensamos aqui, que é um modelo de produção mais sustentável e mais criterioso com relação aos produtos. Não pensamos em escala, não pensamos em indústria. Pensamos numa queijaria pé no chão, organizada, que trabalhe um produto realmente diferenciado, que vá trazer experiências agradáveis a quem consome o nosso produto. E é o selo Arte. Essa certificação é o selo Arte. A lei do selo Arte foi criada no ano de 2019, se eu não me engano, se eu não estou enganado. Foi no ano 2019 para 2020, foi perto da época da pandemia. Na época nós observamos essa criação dessa lei como uma oportunidade de certificar nosso produto da maneira como a gente queria. E fomos atrás, fomos em busca dessa certificação. Mesmo com a abertura dessa janela, não foi fácil. Demoramos em torno de 5 anos para conseguir a certificação. Nós produzimos 4 variedades completamente diferentes umas das outras de queijo de cabra, todas oriundas de leite de cabra, que são o Lua Nova, o Bursan, o Creme Chèvre e o Coroa de Frade. Eu falei exatamente na ordem cronológica, de acordo com que cada um foi, que vem primeiro, né? De acordo com quem vem primeiro.
O Lua Nova e o Coroa de Frade são queijos autorais, são queijos que foram criados aqui por nós e tem uma visibilidade bem interessante do ponto de vista de premiações em concursos nacionais e internacionais. O Boursin e o Chèvre são queijos de receitas já consolidadas no mundo, né? São dois queijos de origem árabe, que na verdade seus nomes originais são Labne, no caso do Chèvre, e Chanclis, no caso do Boursin. E aí, com o passar do tempo, os franceses foram lá e se apropriaram dos queijos e dos seus nomes, né? Então virou Boursin e Chèvre, e esse é o nome comercial mais conhecido para esse tipo de queijo. Nós trabalhamos ele aqui também justamente pelo fato de atender a uma demanda que já existia, né? São queijos que as pessoas já pediam por eles e nós produzimos aqui. Vendemos muito esses dois para restaurantes, para chefes de cozinha que compram para utilizá-los em receitas, né, bem específicas, feitas com esses queijos como base. O Lua Nova é dos quatro o carro-chefe de vendas, é o queijo que ele está presente em todas as regiões do Brasil e hoje ele representa 70% do que a gente produz aqui. É mais a cara da coruja é o Lua Nova. Todo mundo, quando fala em queijo da coruja, já lembra do Lua Nova. Bom, o manejo que nós procuramos fazer aqui na coruja é algo simples e que ao mesmo tempo hoje se torna raro, né? Pouca gente trabalha dessa maneira, mas o fato é que trabalhamos aqui da forma mais natural possível, né? Os animais, primeiro já começa pelas crias, né? Os animais cabritos, jovens, eles têm acesso às suas mães. Eles consomem o leite vindo do peito da mãe deles. A gente sempre procurou respeitar isso. Isso está atrelado não só à qualidade de vida dos animais, mas ao bem-estar mesmo das crias que vão ser futuras matrizes ou futuros reprodutores. E a convivência, a simbiose entre nós, que precisamos do precioso produto delas, e elas, né? E o bem-estar. Então já começa por aí, pelo manejo com as crias. Eles têm total acesso, né? Até uma certa idade, até a idade em que eles conseguem consumir alimentos mais sólidos, eles têm total acesso ao leite materno. Quando conseguem consumir os alimentos sólidos, esse acesso vai ficando mais restrito, até para o desenvolvimento ruminal dos animais, né? E com o tempo, até a desmama, o método de criação é o mais natural possível. Os animais adultos, nós procuramos dar acesso às áreas de vegetação nativa que temos aqui. 80% de nossa área aqui na coruja é de preservação. Os animais geralmente têm acesso ao campo, à vegetação nativa, e a infinidade de plantas, né, de ervas nativas que temos aqui no nosso Cariri. O nosso bioma Caatinga é riquíssimo, riquíssimo, e quando ele é bem manejado e preservado, ele mostra ainda mais o quanto ele é rico e o quanto ele pode ajudar, né, e participar de todo o processo produtivo. Os sabores dos nossos queijos estão muito relacionados à caatinga, a essas plantas que os animais têm acesso, que consomem e trazem consigo esses sabores em forma de leite. E nós transformamos tudo isso em queijos especiais e originais, né? Não deveria, mas são originais simplesmente pelo fato da gente deixar a coisa acontecer de forma natural, dos animais consumirem o que vem da natureza mesmo e o que está ali preservado. As plantas já estão naquele processo de secagem mesmo, de amarelar, está ficando amarelado.
o capim, as plantas nativas estão começando a ficar amareladas para começar a querer perder as folhas. Então, os animais eles conseguem ter acesso a essas várias fases do ano. Eles tanto pegam a vegetação verde, né, vigorosa, a floração, e se alimentam disso e trazem para a gente um sabor, que é o sabor dessa época, quanto eles pegam o período de transição das folhas já ficando amareladas, que é o período que eles até preferem, o ruminante em geral, ele prefere a vegetação mais madura do que ela muito verdinha. Então eles até adoecem menos nesse período, principalmente de problemas digestivos, quando a alimentação já está mais madura. Então, eles pegam essa fase também, o queijo já vai mudando de sabores também nesse período, de consistência mesmo, de cheiro. Também tem o período em que começam a cair os frutos dos umbuzeiros, por exemplo, o fruto do facheiro, o fruto do lastrado, que é o xique-xique, né? Que são plantas nativas. E esses frutos eles também interferem na alimentação, os animais adoram consumir esses frutos, interferem também nos sabores. A acidez do umbu, por exemplo, vem junto para o leite e com isso o queijo fica um pouquinho mais ácido. Você sente isso quando ao toque da boca, nada desagradável, muito pelo contrário, é muito bom quando isso acontece. Quando chega no período da seca, os animais que têm acesso ao nativo na seca, já não tem mais folha nem amarela nem verde nos pés, mas tem a folha no chão, a folha seca mesmo no chão. E o ruminante ele tem essa capacidade de consumir essa fibra e transformá-la em produção, né? Desde que bem manejado. Não pode ter somente a fibra seca da folha, tem que ter alguns complementos, como um sal mineral proteinado de boa qualidade, uma suplementação proteica energética, que é aquela ração que a gente fornece no coxo, a própria palma forrageira, que é um volumoso rico em água e que está verde o ano inteiro. Então, tudo isso se transforma e varia de acordo com a época do ano, fazendo com que os produtos e os lotes de produção de queijos tenham sabores peculiares de acordo com a época do ano. O animal ele gosta de rotina, ele tem que seguir uma rotina, principalmente o animal leiteiro. Então todos os dias, 5 horas em ponto, a gente está ordenhando. Depois da ordenha, esse leite segue para a queijaria, diretamente para o tanque de produção. Nós aquecemos o leite até uma determinada temperatura, depois resfriamos ele, tudo isso num tanque próprio para isso. Iniciamos o processo de coagulação do leite através do coalho, né? Depois do coalho, o leite descansa por um tempo para poder o coagulante agir. E a partir daí fazemos o corte da coalhada, o corte da massa, né? De acordo com o tipo de queijo a ser produzido, não é com todos os 4 que fazemos o corte. E aí inicia o processo de produção propriamente dito. Dos 4 queijos que produzimos aqui, 2 deles passam por um processo de maturação, um processo de cura, né? Muita gente conhece por cura, o queijo curado, que é esse nome, esse termo cura vem justamente do significado da palavra cura mesmo. O queijo é um alimento vivo, é um dos poucos alimentos vivos que existem, né? O queijo ele está ali sofrendo ações de bactérias, de fungos, né? Benéficos à nossa saúde. E o processo de cura nada mais que é aquele processo onde o queijo se evolui, ele expulsa tudo que não vai ser bom para ele, para um interior dele. Com o tempo ele vai perdendo líquido e junto a esse líquido, a essa umidade, ele vai eliminando toxinas, possíveis toxinas que estejam ali presentes e vai ficando mais puro e homogêneo possível por um processo que é feito apenas por ele e pelo tempo.
né? Claro que nós temos que proporcionar uma ambiência favorável para que esse processo aconteça, que está relacionada diretamente à temperatura e à umidade, que a gente tenta controlar para poder favorecer o processo de maturação, de cura desse queijo. Então 2 dos nossos 4 produtos são curados, que é o Lua Nova e o Coroa de Frade. Os tempos de maturação dos dois são diferentes. O Lua Nova é maturado por 30 dias, é considerado um queijo meia cura pelo tempo de maturação dele, pelo tempo de cura dele. E o Coroa de Frade maturado por 60 dias. A diferença porque muitos pensam que a diferença entre os dois é somente o processo de maturação, o tempo, não é. Completamente diferente, são 2 queijos com processo de produção, tecnologia de produção completamente diferentes uns dos outros. Não tem nada a ver, os sabores são diferentes, mas não só pelo processo de maturação, e sim pelo processo de tecnologia de produção desses 2 queijos nossos aqui. Já o Boursin e o creme chèvre são bem parecidos, o processo de produção é bem parecido, vão mudar alguns detalhes que vai construir a diferença entre os dois. Agora, Lua Nova e Coroa de Frade são completamente distintos. O Lua Nova ele sofre mais, apesar do pouco tempo de maturação que ele tem, ele sofre mais a atuação de fungos do que o Coroa de Frade, intencionalmente, né? Existem fungos presentes na câmara de maturação do Lua, que já foram inclusive testados, avaliados por algumas universidades, alguns laboratórios. Esses fungos estão presentes aqui no nosso ambiente, no microclima que está presente na câmara de maturação do Lua. Eles não foram inoculados, eles não foram trazidos de lugar nenhum, eles são nativos, são daqui. E para a gente é uma honra grande tê-los aqui. Eles fazem com que o nosso queijo tenha efetivamente características únicas, características próprias, que além de outras coisas vão fazer com que nosso queijo jamais possa ser copiado, porque eles estão presentes aqui, sabe? Essa característica é uma das coisas que denotam o terroir tão falado, né? Em vinhos, em queijos. E eu sou muito agradecido por ter a presença desses fungos amigos aqui na nossa câmara de maturação. Todos nós sabemos o nosso papel, participamos, nos ajudamos mutuamente em prol da excelência no produto final e em prol do alimento que vai para a mesa das pessoas pelo Brasil afora. A gente tem total responsabilidade e ciência da importância desse trabalho que a gente faz aqui, não só do ponto de vista social, né? Queira ou não queira, a gente aparece para muita gente que está na nossa região, não acredita nela e vê isso aqui e consegue vislumbrar alguma coisa diferente para a vida, mas também a gente pensa essencialmente no cliente, naquela pessoa que está na cidade que muitas vezes não conhece nenhuma propriedade rural, mas consome o nosso produto e quer qualidade, e é isso que a gente tenta fazer para essas pessoas.